Segunda parte do consultório desta quinta-feira. Como há pouco anunciei, vamos agora dedicar o nosso tempo à especialidade de oftalmologia. Cumprimento o nosso segundo convidado desta tarde, o Dr. Miguel Neves, médico oftalmologista, obviamente, e agradeço-lhe em avanço desde já o tempo que nos vai disponibilizar a responder às questões do público que nos vê em casa, que aproveito para recordar, ligar 225-083-204 ou deixar um e-mail em consultório@portocanal.pt se quiser tirar dúvidas no âmbito da especialidade, precisamente de oftalmologia. Boa tarde, Dr. Miguel. Boa tarde. Hoje queremos assinalar, não queríamos deixar aqui passar em branco o Dia Mundial da Visão. Quais as principais causas atualmente de má visão, vamos dizer assim, em Portugal? Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui presente. Permita-me só que faça aqui uma nota introdutória. Com certeza. Hoje é o Dia Mundial da Visão. A oftalmologia é uma especialidade muito fascinante, que desperta o interesse de muitas pessoas e também de muitos médicos. Efetivamente, ao longo das últimas décadas, ao longo dos últimos 10, 20 anos, tem havido uma grande evolução tecnológica a nível quer do diagnóstico, quer do tratamento das doenças dos olhos, mas infelizmente ainda existem atualmente em todo o mundo cerca de 270 milhões de pessoas com problemas graves de visão e 40 milhões de pessoas que são totalmente cegas. E, portanto, apesar de efetivamente estarmos bastante melhor naquilo que concerne aos cuidados da visão dos nossos doentes, ainda há muito a fazer. E no Dia Mundial da Visão, no fundo, permite-nos relembrar e chamar a atenção para este facto. Não deixa de ser um alerta sempre, não é? Um alerta, faz-nos pensar nisso. Naturalmente que muitos destes números são de pessoas que vivem em países subdesenvolvidos, que não têm acesso. Aos cuidados que temos aqui em Portugal e no resto dos países do mundo dito ocidental. Falando agora, digamos, das doenças mais importantes, quer pela sua prevalência, quer pelo impacto que têm na visão que afetam as pessoas, começaria talvez por dizer que ao longo de toda a vida vai havendo doenças que podem atingir as pessoas. Isto começa logo nos primeiros dias de vida. O exame oftalmológico é logo importante nos primeiros dias de vida, onde o médico, habitualmente nesse dia até costuma ser o pediatra, olha para os olhos do bebê e analisa se efetivamente está presente aquilo que nós chamamos de reflexo vermelho. Nomeadamente com aquele instrumentozinho, que eu não sei o nome, obviamente, com a luzinha, não é? Exatamente, o oftalmoscópio, que permite ver que efetivamente a luz está a passar corretamente desde a parte da frente do olho até à parte de trás e que não estão presentes problemas, nomeadamente as cataratas congénitas, que necessitam de tratamento precoce. Depois, à medida que a criança vai crescendo, vai continuando a ser importante fazer uma avaliação regular pelo oftalmologista, nomeadamente porque se os dois olhos não forem estimulados devidamente, pode surgir aquilo que medicamente se denomina ambbliopia, que é o mais comumente conhecido por olho preguiçoso. Ou seja, durante os primeiros 10, 12 anos de vida, se ambos os olhos não estiverem a ver bem, ok? Isto pode acontecer porque há uma diferença de graduação entre o olho direito e o olho esquerdo, ou porque, por exemplo, um olho está a desviar, quando há um estrabismo, pode acontecer um não correto desenvolvimento de um dos olhos. E isso é a tal ambbliopia que é importante estarmos atentos, até porque se não for corrigida nestes primeiros anos de vida, depois, mais tarde, se for corrigido, já não há recuperação desse olho. Isso consegue ser tratado se for diagnosticado cedo. Mais tarde, depois, surgem, por volta enfim, é um pouco variável, mas por volta dos 60, 70 anos, surgem as chamadas cataratas, que é um dos principais problemas de visão. É, inclusive, a principal causa de cegueira no mundo. Naturalmente que em Portugal... Portanto, não estamos só a falar em Portugal, mas em Portugal também, não é? Em Portugal também, exatamente. Embora em Portugal, como temos acesso a uma cirurgia que, enfim, das cirurgias no mundo da medicina mais eficazes e mais efetivas, que permitem, de facto, que os doentes recuperem a visão de uma forma bastante rápida, uma cirurgia até relativamente simples, especialmente para a parte do doente, que não tem dor, é feita com anestesia local na maioria dos casos, e isso permite, de facto, recuperar a visão na grande maioria dos casos. E isso não é possível, infelizmente, em países
que não o nosso, nomeadamente países subdesenvolvidos, em que não existe acesso à cirurgia da catarata e as pessoas acabam mesmo por cegar. Depois, na cirurgia de catarata, também tem havido uma grande evolução. A cirurgia de catarata já existe há muitas décadas, mas da forma como ela é feita atualmente, só nos últimos cerca de 20 anos é que usamos a técnica que usamos atualmente. Inclusive a técnica neste momento até já existem algumas evoluções em caminhar para uma técnica progressivamente mais feita com laser. E depois no que toca ao tipo de lentes que são colocadas para após a cirurgia de catarata. Também existem lentes que já permitem uma correção da visão ao longe, ao perto e de graduação como o astigmatismo, que permite que em certas situações, em doentes selecionados, esses doentes fiquem independentes do uso de óculos. Depois, falar também de um problema bastante frequente, mas esse que é corrigido de uma forma mais simples, que é, de facto, os erros refrativos, ok? Isso... Que são as nossas miopias, os nossos astigmatismos. Exatamente. Portanto, a miopia, que é a dificuldade de ver ao longe, a hipermetropia, que geralmente está mais associada a uma dificuldade de visão ao perto, embora também nos graus mais elevados também possa ter associado a uma dificuldade de visão ao longe. O astigmatismo, que pode, enfim, há uma certa distorção da visão e que pode estar associada quer à miopia e quer à hipermetropia. Esses três erros refrativos são bastante frequentes na população e, de facto, se não forem corrigidos, a pessoa não vê bem, ok? Em relação aos erros refrativos, os números têm aumentado com os anos ou não? Ou os números também têm aumentado apenas porque as pessoas são mais informadas e têm mais acesso? Pensa-se que os erros refrativos têm aumentado um pouco nos últimos anos, principalmente devido à evolução das novas tecnologias que hoje em dia a grande maioria da população trabalha em frente a um computador ou em frente a um Temos muitas horas de computador, temos os tablets, temos os smartphones, não é? Portanto, exatamente. De facto, não é de todo inócuo para a nossa visão, não é? Acima de tudo, acaba por solicitar mais a visão, ou seja, a pessoa acaba por estar mais tempo a necessitar de focar bem uma imagem do que era há 20 ou 30 anos atrás. E isso faz com que pequenos erros refrativos acabem por se manifestar, quer por visão turva, quer por um certo cansaço visual, mais ao final do dia, tipicamente. E nesse sentido, sim, hoje em dia, muita gente diz que hoje em dia quase a gente usa óculos e acaba por ser um pouco verdade. As pessoas acabam por sentir mais necessidade de usar óculos por causa do tipo de exigência visual do mundo atual. Muitas vezes existe apenas também só um cansaço, não é? Uhum. E, portanto, as pessoas podem utilizar óculos apenas para trabalhar ou nestas situações, ou não? Exatamente. Pequenos erros refrativos, por vezes, se a pessoa não utilizar qualquer tipo de correção, tem uma boa visão. No entanto, acaba por, ao longo do dia, devido à focagem consecutiva que vai ser necessária fazer, ao final do dia a pessoa acaba por se sentir cansada por estar sempre a focar constantemente ao longo do dia. A correção, de uma maneira geral, pode ser feita com óculos, mas também existem outro tipo de soluções de tratamento nestes casos. Muita gente acaba por recorrer ao uso de lentes de contacto, ok? Que permite, de facto, corrigir de uma forma eficaz esses erros refrativos e acaba por esteticamente também ser mais... Não é alérgica e adapta-se bem, mas há casos em que não. Há casos em que não. Cada vez mais também surgem situações de intolerância às lentes de contacto. Mais? Cada vez mais. Porquê, sim. doutor? Porque talvez... Deveria haver uma evolução pela positiva da qualidade das lentes, não é? E tem existido. Efetivamente tem existido uma melhoria da qualidade do material das lentes, mas também tem existido um maior número de utilizadores de lentes de contacto e também as pessoas acabam por utilizar mais horas devido também ao estilo de vida atual, as lentes de contacto, e acaba por, ao fim de muitos anos, também já começamos a ter pessoas que já utilizam há muitos anos lentes de contacto e ao fim de muitos anos, em algumas pessoas, efetivamente, começa a existir uma certa intolerância. Também existem casos de alergia às lentes de contacto e por vezes são situações em que é preciso suspender a utilização, fazer o tratamento adequado e depois voltar a utilizar. E existem mesmo situações em que passa a ser mesmo impossível utilizar as lentes de contacto.
de referir também que os utilizadores de lentes de contacto têm uma série de cuidados que devem ter, não é? E que muitas vezes, se a pessoa está bem adaptada às lentes, as coisas vão passando. Ou seja, há lentes com períodos de utilização específicos, há lentes de um mês, há lentes diárias, não é? Portanto, há que respeitar as regras do jogo, não é? Exatamente. Quando qualquer profissional de saúde prescreve umas lentes de contacto a um doente, a um paciente, deve estar consciente para aquilo que está a fazer, porque as lentes de contacto são, se não forem corretamente utilizadas, são um fator de risco para a ocorrência de situações graves para o olho, nomeadamente infecções da córnea, que por vezes podem levar a situações de necessidade de fazer um transplante da córnea até, ok? Portanto, felizmente não se brinca com... São situações pouco frequentes, como é óbvio. A grande maioria das pessoas, felizmente, não tem qualquer tipo de problema, mas especialmente quando a pessoa faz um uso responsável das lentes de contacto, é muito raro mesmo haver qualquer tipo de problema grave. Os problemas graves surgem naquelas pessoas que facilitam um pouco mais com a utilização, porque correu sempre bem, sentiam-se bem e até que há um dia que ocorre um problema complicado que depois é preciso tratar, não é? Efetivamente é preciso respeitar o período de utilização da lente de contacto. Há lentes diárias que só devem ser utilizadas durante um dia, há lentes mensais cujo período da lente deve ser de um mês, embora deve ser colocada e retirada todos os dias, e depois existem também lentes quinzenais, enfim, depois existem também uma série de outros materiais. Depois o cuidado no líquido que é usado, etc. Tudo uma série de cuidados que devem ser respeitados e não se deve facilitar para que corra tudo pelo melhor. Eu estou a insistir nesta questão porque sei que muitas vezes os adolescentes facilitam, etc. E também é importante alertarmos para isto, e porque cada vez mais, como o doutor disse, me parece que há mais utilizadores de lentes de contacto. Outra das doenças que importa aqui assinalarmos é o glaucoma. O que é o glaucoma e como é que estão os números em Portugal? O glaucoma é uma doença importante e faço aqui o apelo, logo em primeiro lugar, que é uma doença que é silenciosa, ou seja, é uma doença que, se a pessoa nunca for observada numa consulta de oftalmologia, pode ter uma doença que vai avançando lentamente ao longo silenciosamente, sem qualquer tipo de sintoma, na grande maioria dos casos é assintomática, e quando a pessoa recorre à consulta porque já está a ver mal e a causa do glaucoma, habitualmente significa que o glaucoma já está numa fase muito avançada. Mas de repente a pessoa começa a ver mal, é isso? O glaucoma caracteriza-se tipicamente por uma perda de visão, que é uma perda do campo visual. Portanto, a pessoa vai perdendo o campo visual periférico. O que é que isto significa? Significa que a pessoa vai continuando a ver algumas bem... coisas. Nós falámos disto aqui esta semana, precisamente. Tivemos aqui, aliás, 2 fotografias em que, de facto, se via que numa fotografia não se via uma pessoa e na outra via-se a paisagem toda, menos a pessoa. Só que aquela pessoa acha que está a ver bem, porque está a ver a paisagem. Exatamente. Portanto, é perigoso. É mesmo perigoso. É perigoso porque, como se dá, exatamente, e como se dá numa evolução muito lenta, a pessoa não se isso é ao longo de meses, ao longo de anos, a pessoa não se apercebe da progressão da perda de campo visual, porque é uma coisa quando uma pessoa de repente deixa de ver a televisão, deixa de conseguir ler as letras, facilmente percebe que está a ver mal. Quando há uma perda de campo visual, infelizmente não se apercebe, e só numa consulta que se consegue perceber. Portanto, aqui a periodicidade da ida ao oftalmologista, na sua perspectiva, deve ser mais ou menos de quanto tempo em quanto tempo e a partir de que idade? A avaliação por oftalmologia, como eu expliquei logo ao nascimento, deve haver uma avaliação oftalmológica, que até é feita pelo pediatra, geralmente, estando tudo bem e não havendo nenhum sintoma, nenhum sinal de alerta dos pais, habitualmente aconselha-se por volta dos 2, 3 anos fazer uma nova avaliação e depois antes de entrar para a escola. Depois, depende muito também do tipo de sinais que se encontram no exame oftalmológico. E aí depois o médico poderá dizer se é necessário fazer uma consulta anual, se pode ser uma consulta de 2 em 2 anos. Pronto. Portanto, importa a pessoa estar convenientemente seguida, relativamente bem vigiada, para contornar algum possível problema. Sim, estar a dizer um número 1 ano, 2 anos, acho que pode ser muito redutor. Muito bem. E aí depois, dentro de uma consulta de oftalmologia, o médico aconselha, pronto,
deve ser visto daqui a um ano, daqui a 2 anos, depois é caso a caso, naturalmente. Muito bem. Falámos também aqui há pouco tempo da retinopatia diabética. Vamos só recordar o que é, porque falámos há muito pouco tempo, porque aqui também há um alerta que queremos sempre deixar para a população diabética, que de facto controla a sua doença, porque também com rápida facilidade pode degenerar numa retinopatia diabética, e não só, mas também, não é? De facto, temos um número muito grande de diabéticos em Portugal e a diabetes é uma doença que atinge pessoas não só com uma idade avançada, mas também adultos jovens. E cada vez mais, cada não é, vez doutor? mais, cada vez aparece mais cedo. E, inclusive, no caso da retinopatia diabética, é a principal causa de perda de visão em pessoas em idade ativa. Okay? Portanto, é uma doença também muito importante e é naturalmente importante perceber que os 2 grandes fatores de risco para haver retinopatia diabética são o número de anos de doença, ou seja, quanto mais anos de doença existem, maior é o risco de haver uma retinopatia diabética, assim como o mau controle, como referiu, que se houver um mau controle da doença, também há um maior risco de haver uma retinopatia diabética e esta ser mais agressiva, okay? Que cause mais problemas de visão. Felizmente, existe atualmente o rastreio da retinopatia diabética, que está implementado numa grande parte do país, que tem permitido detectar esta doença de forma precoce e tratar de forma precoce, o que permite melhorar os resultados. No entanto, mesmo assim, existem casos em que, apesar dos melhores tratamentos instituídos, nem sempre é possível manter a visão destes doentes. E, portanto, é importante a responsabilidade do doente diabético também nesta questão. Agora, quais as principais doenças da córnea? Vamos passar agora para esta área específica e para esta zona específica do nosso olho, que, para quem não sabe, o que é a córnea? Pronto, o nosso olho, para funcionar, ou seja, nós para vermos bem, existem uma série de estruturas no olho que devem funcionar de forma adequada. De uma forma muito simples, nós temos no olho 2 lentes. Na parte mais à frente do olho é a lente chamada córnea, okay? Que é aquela lente transparente que está à frente da íris, que é a parte colorida do olho. Portanto, é a primeira camada do olho que temos. Exatamente. Simplifica. Depois, mais no meio do olho temos o cristalino, que é a segunda lente, e depois na parte de trás do olho temos a retina, que no fundo depois vai transformar a luz que entra no olho numa informação nervosa, que depois vai através do nervo óptico chegar ao cérebro e que vai interpretar a informação recebida e é no fundo o que nós vemos. A córnea é então logo a primeira camada do olho, digamos assim, e que podem ocorrer essencialmente 2 tipos, assim, de forma simples, 2 tipos de doenças. Doenças em que existe uma alteração da forma da córnea, ok? E, por outro lado, doenças em que existe uma alteração da transparência da córnea. Vemos já ali na imagem, portanto, uma doença que é relativamente frequente nos jovens, que é o queratocone. Nós vamos ter a oportunidade de ver algumas imagens. Não sei se já está a imagem a ser emitida, mas pronto. Portanto, estamos a ver isto é uma patologia, queratocone? Queratocone é uma doença, ok, da córnea, em que não sei se é possível perceber na imagem de baixo que a córnea, em vez de ter uma forma perfeitamente redonda, tem uma forma mais, uma espécie de um bico ali na zona central, que é o tal cone, e isto vai fazer com que a pessoa não veja bem. O queratocone geralmente acaba por acontecer mais em doentes jovens, adolescentes e adultos jovens. Conhecem-se as causas? Existem algumas, não existem propriamente causas, mas existem alguns fatores associados. Okay? Principalmente alergia no geral, e alergia ocular está associada de facto à ocorrência de queratocone. Existem também alguns fatores genéticos envolvidos e também outras doenças, mas não existe propriamente uma causa que leve ao queratocone. Pode acontecer em qualquer pessoa. E na imagem de cima mais colorida, o que é que podemos ver? Na imagem de cima é um exame que nós habitualmente fazemos para confirmar o diagnóstico e para também avaliar o grau de queratocone, que é uma imagem de uma topografia da córnea, que é uma espécie de um mapa topográfico que permite, então, naquela zona em vermelho é a zona do cone e depois a zona mais a roxo e a azul são as zonas a envolver o cone.
Esta doença pode ser corrigida nos graus mais ligeiros com óculos ou com lentes de contacto próprias para queratocone. Pedi agora para passarem para a imagem seguinte, se for possível. E, portanto, muitos doentes acabam por ser tratados apenas com tratamento não cirúrgico, com óculos ou lentes de contacto especiais para queratocone. Okay? Esta questão é tão microscópica ou não? Consegue-se perceber que o olho não está, como é na córnea, consegue-se perceber que há ali alguma coisa ou não? Na grande maioria dos queratocones, olhando para a pessoa, não se sabe que a pessoa tem queratocone, porque a córnea mantém-se transparente. Pronto, não há uma doença em que a córnea fique opacificada, que fique, digamos, branca, mas a córnea mantém-se transparente, digamos, nas fases mais iniciais da doença. Só na fase mais avançada é que pode, de facto, a córnea começar a perder a sua transparência. Portanto, temos esses tratamentos que referiu e há algum tratamento casos, mais invasivo? Em alguns casos em que, infelizmente, o tratamento com lentes de contacto ou óculos não é suficiente para o doente ter uma boa visão. Então aí temos que, felizmente, tratamentos cirúrgicos à disposição. Um deles é o que vemos na imagem da esquerda, que é a implantação de anel na córnea, ok? É uma cirurgia que permite regularizar a superfície da córnea. Portanto, na queratocone temos uma córnea que tem uma irregularidade central e, colocando um anel, isso vai nos permitir tornar a superfície da córnea mais regular e, consequentemente, melhorar a visão do doente. Naturalmente que em situações mais avançadas, em que o cone já está tão evoluído que nem o anel consegue ter a capacidade de regularizar a córnea, a solução que nos resta é efetivamente realizar um transplante da córnea, que é uma cirurgia, essa sim, mais complexa, em que de facto é retirada a córnea do paciente e implantada uma nova córnea, transplantada uma córnea, e que vai efetivamente permitir retirar a doença e colocar, portanto, no fundo, uma nova córnea sem doença. A taxa de sucesso do transplante da córnea atualmente? As taxas de sucesso são melhores do que eram antigamente porque temos conseguido, atualmente, transplantar não a córnea completa, mas apenas a parte da córnea que existe doença. Ou seja, temos atualmente a possibilidade de transplantar apenas a parte mais da frente da córnea. A parte de trás, como não tem o queratocone, habitualmente, sempre que possível, tentamos mantê-la no lugar. E, portanto, as taxas de sucesso com estas novas técnicas são um pouco melhores do que antigamente. Muito bem. E depois temos mais doenças da córnea, não é? Sim, só para terminar a parte do transplante. Depois, aqui vemos uma imagem de um transplante e depois, mais tarde, foi implantada uma lente. Isto é, muitas vezes, ao fim de um ano e meio, o paciente já tem um transplante sem pontos. Isto é um olho que tem um transplante realizado há cerca de 2 anos e que depois, para corrigir a graduação o erro refrativo que a pessoa tinha depois de ter feito o transplante, foi implantada uma lente intraocular que permitiu então ao paciente ficar também com uma boa visão e com uma baixa graduação. Depois, passando então a outro grupo de doenças da córnea, que são o grupo das doenças da córnea em que existe de facto uma opacidade da córnea, em que a córnea deixa de ser transparente. E essa já penso que é mais fácil de entender. Pedia para passar para a imagem seguinte. O que acontece é que existem vários tipos, muitas doenças da córnea deste estilo, e uma delas são precisamente as cicatrizes da córnea, que podem acontecer em 2 grandes causas. Uma é quando existe, por exemplo, uma infecção associada aos lentes de contacto, que é tratada a infecção, mas depois fica lá uma cicatriz resultante da infecção, e depois pode também acontecer no resultado de um traumatismo à córnea, portanto um traumatismo com um corpo estranho ou com qualquer objeto, pode eventualmente o corpo estranho ser removido, mas ficar lá uma cicatriz na córnea. E isso leva a uma falta de transparência da córnea que vai afetar a visão do doente. Muito bem, Dr. Miguel, vou só interrompê-lo um bocadinho, vamos ter que seguir para intervalo e depois terminamos aqui, que ainda temos algumas imagens para mostrar, não é verdade? E então recuperamos o tema já de seguida do intervalo. Já sabe, se quiser tirar dúvidas no âmbito da especialidade de oftalmologia, continua a ligar
225-083-204 é o número do costume. Vamos atender a chamada já na terceira parte. Até já.